Colegas que estão nos acompanhando no YouTube, e queria hoje, mais uma vez, dar sequência nessa série de web seminários que a gente já começou, já desde o início da pandemia, e hoje a gente tem o prazer de ter um amigo, né, além do que é meu médico pessoal também, né, e que vai falar sobre um tema que, com certeza, todos nós estamos sofrendo, né, que é a questão do refluxo. Ele vai explicar o que a gente sabe sobre azia e queimação, né? Então, o professor Bruno dispensa a apresentação, é um professor muito importante na Faculdade de Medicina da USP, tem uma carreira acadêmica, assim, vamos dizer assim, impressionante, né? E hoje, então, a gente vai ter essa satisfação de ter ele com a gente. É um amigo, inclusive, um dos fundadores do IVEPESP também, foi sempre um grande apoiador das nossas atividades, e hoje a gente tem o prazer de fazer esse bate-papo. Então, a ideia aqui é que ele vai, inicialmente, fazer a apresentação de alguns slides sobre a temática, que é essa que eu acabei de falar, e, em seguida, a gente vai passar para um bate-papo. Vocês que estão nos acompanhando por YouTube, quiser fazer uma pergunta, fazer um cumprimento, eu vou estar olhando todas as informações que tiverem lá e vou trazer para esse grupo. Então, antes, eu vou já, de imediato, passar a palavra para o professor Bruno, para ele dar início à apresentação dele. Por favor, professor Bruno. Bem, boa noite, gente. Eu quero agradecer ao professor Hélio, que, antes de mais nada, é meu grande amigo, meu grande incentivador, e com ele eu tenho aprendido o mundo da ciência. E nós somos amigos há muito tempo e, conversando, acredito que eu possa trazer algumas informações sobre um problema que é a coqueluche, não é o Covid, garanto para vocês, mas é a coqueluche dos problemas digestivos. Quem de nós já não sentiu uma azia? Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou apresentando algumas coisas, tentando ilustrar aquilo que eu vou falar, tá certo? Então, quem de nós já não sentiu uma azia, uma queimação, um gosto azedo na boca, enfim, um peso no estômago, um empachamento, são coisas nossas do dia a dia. Essa é a minha apresentação. Eu não sei fazer outra coisa a não ser medicina, e meus amores são a Faculdade de Medicina da USP, a São Leopoldo Mandic, a Gastromed e o Hospital Beneficência, da qual eu estou diretor. Então, vamos lá. Eu estou apresentando aqui, nessa imagem, só para a gente entender, um corte do esôfago e do estômago, para a gente entender mais ou menos porque a gente sente tudo que a gente sente. Então, o esôfago é um tubo que vai da boca até aqui no estômago. E ele passa por 3 cavidades. Ele passa pelo pescoço, pelo tórax e chega na barriga, no abdômen. E aí ele se junta com o estômago, que é essa bexigona aí, onde a gente recebe todo o alimento. Então, o que eu queria transmitir é que todos esses sintomas que eventualmente a gente sente, que a gente vai detalhar mais, são consequentes a uma coisa que acontece na porta da entrada do esôfago para o estômago. Tudo está relacionado com esse pedacinho que chama transição esôfago-gástrica. Aqui existe uma válvula, um esfíncter, que fica fechado o tempo todo. E quando a comida passa, ele abre.
Mas, quando ele afrouxa, ele perde a sua tonicidade, ou o estômago sai do lugar, esse acontece a volta do conteúdo do estômago para o esôfago. Muito bem. A volta desse conteúdo do estômago para o esôfago é o causador de todos os males. Arroto, má digestão, azia, queimação, estômago inchado, estômago empanzinado, muitos gases. Então, acredito que vocês vão reconhecer uma série de sintomas do nosso dia a dia nisso. E como é que isso acontece? Esse esfíncter, essa válvula é uma barreira anti-refluxo. A pressão dentro do abdômen, dentro da barriga, é maior do que a pressão dentro do esôfago. E se não houver essa barreira, não tem como impedir o refluxo. Mas quando essa barreira cai, amolece, fica fraca, como a pressão dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga, é maior do que a pressão dentro da cavidade torácica, ocorre o refluxo. Essa daí é a grande causa. E o que a gente tem que entender é por que isso acontece. E a gente tem que entender por que isso acontece para saber como tratar. E muita gente vem procurar dizendo o seguinte: eu estou com gastrite, tomo o remédio, fico bom, paro de tomar o remédio e tudo volta. É porque, meus amigos, isso não é gastrite. O que é o grande mal é o refluxo. Então, o refluxo acontece todas as vezes que a pressão intraabdominal aumenta. E a situação mais normal de aumento de pressão abdominal é a gravidez. Todos nós sabemos que as mulheres grávidas se queixam de refluxo, de azia, de queimação. Por quê? Porque o nenê comprime o estômago e o estômago quebra a barreira anti-refluxo e acontece o refluxo e vem a azia e vem a queimação. Isso também acontece, evidentemente, vou voltar, nos pacientes obesos. Vamos dizer que a gente não está grávido, mas tem uma barriga proeminente. Evidentemente que a gente está muito mais sujeito, com essa barriga grande, a refluxo. É uma causa normal, é uma causa natural, é uma causa fisiológica. Não é nenhuma doença, mas é uma situação que foge ao hábito normal. Nós não podemos ter barriga. Deus não nos fez com barriga. E quando a barriga cresce, a gente pode ter refluxo. E o grande causador do refluxo, meus amigos, é também o estômago fora do lugar. Isso é relativamente comum. Aqui está a membrana que separa o tórax do abdômen. Aqui, ó, dá para ver no raio-x. Esse é um raio-x. Raio-x de esôfago do estômago. E vocês veem que parte do estômago subiu para dentro do tórax. Quanto parte do estômago subiu dentro do tórax, a gente chama de hérnia de hiato. Aliás, hérnia, todo mundo acha que é uma coisa. Hérnia não é uma coisa. Hérnia é um verbo. Hérnia significa deslocamento. E quando esse estômago está fora do lugar, ele se desloca. E esse deslocamento faz com que, estando dentro do tórax, ocorra o refluxo.
Essa é uma imagem de um corte de esôfago e estômago, mostrando o estômago herniado dentro do tórax. Então, em vez de ter essa junção do esôfago e do estômago, do tipo ângulo agudo, isso vira uma bola aqui que favorece o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Bem, isso daqui nós vamos continuar discutindo e vendo isso daqui, mas vocês já podem imaginar que não existe nenhum remédio que pode botar o estômago no lugar dele. Não tem remédio. O que tem remédio é para coibir o refluxo, mas não para colocar o estômago no lugar. Para corrigir uma hérnia, acho que até empiricamente todo mundo sabe. O único jeito é costurar e botar aquele órgão no lugar. Por exemplo, a hérnia inguinal que a gente tem pelo orifício, pelo buraco do canal inguinal, migra uma parte do intestino. Essa migração que é a hérnia. Para a gente resolver uma hérnia inguinal, só operando. Então, vocês imaginam que para resolver definitivamente uma hérnia de hiato, a gente vai ter que operar. Então, deixa eu voltar. Opa! Então, o que eu quis dizer aqui, e voltando àquela apresentação inicial, nós temos refluxo ou porque esse esfíncter relaxou, ou porque a pressão do esfíncter baixou, ou porque temos que o estômago não tem um esvaziamento adequado, a comida fica aí, a gente fica empanzinado, pesado, e aí se forma uma fermentação excessiva e a gente vai tendo mais arroto. Mais arroto. Então, todos esses sintomas, essas situações podem causar azia, queimação, que é o sintoma principal. E eu diria o seguinte, que os sintomas, de uma maneira geral, os sintomas mais frequentes, são exatamente esses com os quais a gente se queixa o tempo todo. Azia, queimação, dor retroesternal. Essa dor pode ser tão forte, que simula uma doença cardíaca. E até tem um nome bonito, que é dor não cardíaca. É um espasmo, uma cãibra que o esôfago sofre quando ele recebe o refluxo do estômago. Outra manifestação é um nó na garganta. A pessoa fala, mas eu tenho assim um nó aqui na garganta, quando como, quando deito, porque quando deita tem mais refluxo. E esse nó na garganta, durante muito tempo, no século passado e retrasado, era chamado de globos histéricos. Quer dizer, a gente não conhecia a causa, então achava que a pessoa era histérica e mandava para o psiquiatra. Não é nada disso, é refluxo. Pigarro, rouquidão, muito grave, principalmente em cantores. Eles perdem a voz, perdem a sustentação vocal, isso traz comprometimento psicológico e profissional. Tosse crônica, uma tosse que não passa e vai no pneumologista e não acha nada no pulmão, é refluxo. Desencadeia sensações, crises de asma, podemos ter crises de asma. Sensação de afogamento durante a noite, deitado, o refluxo se torna mais evidente
e a pessoa acorda afogada. Afogada. Agora, vocês imaginam um indivíduo com refluxo e que tem como profissão mergulhador. Ele vai de cabeça para baixo, ele não consegue, ele se afoga no próprio refluxo. Então, já esses casos estão descritos e é necessário um tratamento cirúrgico para isso. Uma coisa muito interessante é que existe a referência de uma dor do lado esquerdo do abdômen, perto das costelas, aqui embaixo. Essa dor do lado esquerdo também é consequente à distensão do estômago e consequente ao refluxo. O empachamento, aquela sensação que a gente tem depois de comer, que não fez a digestão, que a comida não desce, aí a gente toma remédio para o fígado. O fígado não dói, o fígado não dá sintoma, é consequente a refluxo. Arrotos, é claro, a comida fica no estômago, fermenta muito, e aí formam-se gases, e a gente tem que eliminar esses gases. E esses gases, normalmente, são gases mal cheirosos, então, é causa de mau hálito. O mau hálito é também não só ao refluxo, mas a halitose ou mau hálito existe em pessoas muito frequentemente que têm refluxo. Igual ao dentista, diz, mas doutor, eu não tenho nada na gengiva, meus dentes estão em ordem, eu tenho mau hálito, por quê? Porque tem refluxo. Então, além disso, existem muitos desses sintomas, então não são nem azia nem queimação, e a gente chama de sintomas atípicos ou extraesofágicos da doença do refluxo. Então, que sintomas são esses? São esses sintomas de tosse crônica, são sintomas de asma, são sintomas de nó da garganta, em que o indivíduo não sente azia nem queimação, né? E isso vai causar grande ansiedade e expectativa em relação à melhora dos sintomas, tanto para o médico quanto para o paciente, porque o paciente vem se queixar de tosse, asma, e aí o médico fala para ele, mas então, você tem que ir no pneumologista. E, na verdade, se fizer uma história bem detalhada, vai ver que esse indivíduo não tem nada a ver com o pulmão, não tem nada a ver com rinite, não tem nada a ver com alergia, mas é um sintoma atípico da doença do refluxo gastroesofágico. E, nesses casos, quando se faz uma endoscopia, muitas vezes a endoscopia não mostra nenhuma alteração. Então, não é pelo fato da endoscopia ter dado normal, doutor, eu fiz até endoscopia e não tenho nada, mas eu sinto tudo isso. É porque, na verdade, a investigação diagnóstica demanda outros exames que nos permitam entender a causa desse refluxo, diagnosticar esse refluxo e entender a causa desses sintomas. Como está aqui demonstrado, requerem um diagnóstico mais minucioso. Então, aqui para mostrar que na posição deitada, o indivíduo quando tem tendência a refluxo, quando tem uma hérnia de hiato, esse desenho mostra o estômago dentro do tórax, o refluxo ocorre. Por isso, e isso pode ocorrer durante o dia ou durante a noite. Quando isso ocorre à noite, a pessoa, inclusive, pode aspirar esse refluxo e ter crise de broncopneumonia, porque o líquido do estômago retorna e entra no pulmão e infecta o pulmão.
Então, a gente vê, principalmente em pessoa idosa, que tem uma tendência maior a ter essa hérnia de hiato, que ela pode apresentar broncopneumonias frequentes, vai sendo tratado pelo pneumologista, quando, na verdade, a gente tem que corrigir a hérnia de hiato. E os sintomas mais graves são nas pessoas que refluem quando estão de pé. Você imagina, vai refluir quando está deitado, mas quando está em pé, a gravidade deveria impedir o refluxo. Só que, às vezes, o refluxo é tão intenso, que a pessoa tem um refluxo em pé, na posição ereta. E esses indivíduos fazem esse refluxo, leva a uma inflamação muito grande do esôfago. Olha aí. Só para ter uma ideia, para vocês entenderem e perceberem como isso pode ser agressivo, né? Agressivo. Nós estamos vendo aqui o epitélio, vocês veem esse branquinho aqui, é o epitélio normal do esôfago, bonitinho. E aqui, olha aqui como está tudo vermelhinho. Tudo vermelhinho. É assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é exatamente isso daqui. O tecido esofágico normal vai sendo substituído por um tecido parecido com o tecido do estômago, no sentido de defender o esôfago quanto à agressão do refluxo. Isso daqui é um problema muito sério, são casos muito graves, porque esse tecido que vai crescendo aqui, eventualmente pode degenerar e levar a um câncer. E aqui dá para se ver como esse tecido está deformado grosseiramente, não é liso, não é fino, não é igual a esse. Então, há uma transformação. Se deixar esse refluxo sem tratar durante muito tempo, e quando digo muito tempo, é muito tempo, são 20, 30 anos, isso pode levar a problemas sérios. Então, os sintomas que a gente chama de pirose ou refluxo podem ser funcionais, ou seja, o indivíduo não tem nenhuma normalidade anatômica, está perfeito, mas em função do mau funcionamento do esôfago, do estômago, ele pode vir a ter refluxo, tá certo? Pode ter distúrbios motores, ou seja, o esôfago não funcionar anatomicamente, do ponto de vista de constituição, ele está perfeito, mas não funciona direito, causa refluxo. Ou então, as condições essenciais, como hérnia de hiato, vou lembrar, é o deslocamento do estômago da sua posição natural do abdômen para o tórax, mas, hoje em dia, com o aumento da obesidade, o que a gente vê é que o refluxo está cada vez mais presente em pessoas obesas. Por quê? Por um aumento de pressão intraabdominal. E, com a idade, nós também podemos, pelo relaxamento dos esfínteres, podemos ter maior quantidade de refluxo. Mas, para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico e das alterações, o melhor exame para o diagnóstico principal não é a endoscopia. Todo mundo faz endoscopia. Aí vem com a endoscopia normal e diz, doutor, mas o que eu tenho? Eu fiz a endoscopia, não deu nada. E aí aumenta a angústia e a ansiedade. Por quê? Porque o melhor exame é o exame radiológico, onde a gente pode ver as mudanças de movimentação, evidentemente, não vou explicar as alterações que aqui a gente vê, mas simplesmente para vocês terem uma noção assim, de como a gente deve proceder e como se orientar nesse mundo Google e dos médicos Google, para entender que
Mesmo que a endoscopia dê normal, a endoscopia às vezes não pode perceber alterações funcionais ou pequenas alterações da anatomia da região. Então, ela avalia com maior precisão as hérnias e pode visualizar os refluxos, coisa que a endoscopia só vê nos casos mais avançados. Por outro lado, jamais a gente pode dispensar a endoscopia para o estudo completo. Por quê? Porque, como nós falamos há pouco, pode haver uma mudança desse tecido do esôfago que tem que ser diagnosticada. Então, a presença de esofagite só a endoscopia mostra. E a presença de outros problemas que podem estar associados ao refluxo, como o próprio câncer. Quero dizer uma coisa, para ninguém se assustar, porque o câncer não é frequente. O câncer é uma probabilidade que ocorre em menos de 2% dos pacientes com refluxo crônico, há mais de 20 anos. Então, não é bem, veja aqui, mais uma vez, então a gente vê o tecido do esôfago normal e o tecido inflamado deste esôfago. Tá certo? Vejam aqui como essa inflamação até incha tanto o esôfago que ele diminui de calibre e isso pode causar até dificuldade para a pessoa engolir. Isso a gente chama, assim, em termos médicos, de disfagia, mas às vezes a pessoa engasga. Então, fala, doutor, se eu tomar água muito rápido, eu engasgo. Ou se eu comer uma comida muito seca, eu engasgo. Por quê? Porque o esôfago está inflamado e essa inflamação estreita a sua luz e dificulta a passagem do alimento. Então, a endoscopia vai nos mostrar isso além do raio-x. Outros exames, apenas assim, ninguém precisa gravar isso daqui, mas o que eu quero dizer e mostrar isso daqui, é que não apenas o raio-x e a endoscopia, como é que chama, fecham o diagnóstico. Nós temos outros exames, apenas para citar, e para investigar esses problemas, principalmente os problemas de refluxo atípico, sintomas atípicos, como asma, como coriza, como nó na garganta, como tosse, como dificuldade de engolir, sintomas atípicos, a gente faz uso de vários outros exames. Muito bem. Doutor Hélio, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade, tá bem? Nós estamos no bate-papo, eu estou tentando ser o menos médico possível, para dar uma explicação, né? Pode continuar. Posso continuar. Então, tá bom. Então, feito o diagnóstico do refluxo, seja ele pela causa que for, que nós já aventamos aí, que existem várias causas para criar esse refluxo, a gente tem que tratar. Pessoal, 80% dos casos de refluxo são de tratamento clínico, ou seja, não é necessário operar. Os outros 20% pode ou não operar de acordo com uma série de situações que eu vou mencionar aqui. Mas, para operar um refluxo, a pessoa tem que merecer. O
que eu quero dizer com a pessoa tem que merecer? Na verdade, a pessoa tem que querer realmente entender isso daqui e ver o que é preciso fazer. Mas 80% dos casos do refluxo são tratados clinicamente. Como? Com a parte mais chata do mundo. Tem que emagrecer. Então, isso daqui é um sacrifício. Tem que perder a barriga. Mudanças comportamentais. Então é fácil. Você vai no médico e o cara diz assim, você quer melhorar? Emagreça. Quero ver. Então, além de medidas comportamentais, e vou mencionar quais são, tem medicamentos que a gente combina medidas comportamentais com medicamentos, tá certo? Então, ó, 80, 90% dos pacientes com refluxo respondem bem. Ou seja, 80, 90% não precisam operar. E o que vem a ser medida comportamental? O que vem a ser? Redução de peso. Evitar deitar após as refeições. Você imagina uma feijoada no sábado, com uma caipirinha e com uma cervejinha, dá aquele soninho, e não vai poder deitar. E também não vai poder tomar nem a cervejinha e nem a feijoada. Mas faz parte. Agora, sério mesmo, é a elevação da cabeceira. A elevação da cabeceira não é colocar 5 travesseiros que vai quebrar o pescoço. É levantar o pé da cama para a cama ficar inclinada e o tronco, não o pescoço, o tronco ficar mais alto do que o abdômen e a nádega. Então, essa elevação pode ajudar. Mas, falando seriamente, o indivíduo obeso, para melhorar no refluxo, é muito importante ele emagrecer. É muito importante emagrecer e tomar esses cuidados. E tudo que é bom, ou engorda ou faz mal. E está aqui. Álcool e fumo, bebidas com gás, chocolate, café, amendoim, nozes. Para quem tem refluxo, tem que tomar cuidado. O que eu digo sempre é o seguinte: nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo. Mas quando o indivíduo não está bem, se ele fizer tudo isso daqui e tomar esses cuidados, evidentemente que ele não vai poder passar muito bem. Então, o refluxo nem sempre é constante. Às vezes, a pessoa passa meses sem ter o refluxo. Mas quando tem, toma cuidado. Toma cuidado, porque vai agravar e vai se sentir mal. Outros alimentos que a gente deve evitar nas crises ou quando o refluxo é persistente. Frituras encharcadas, pastel, quibe, empada, essas coisas aí, fritura encharcada, tá certo? E alguns medicamentos, olha como é que chama? O contrassenso. Alguns medicamentos diminuem a pressão do esfíncter e promovem o refluxo. Então, por exemplo, o remédio para asma. Então, o indivíduo tem asma porque tem refluxo. Aí vai no médico, o médico não faz o diagnóstico do refluxo e dá para ele remédio da asma. Ele vai piorar. Remédios para o coração, às vezes, como os anticolinérgicos, bloqueadores do canal de cálcio, também podem causar refluxo. Então, quando se vai ao médico, o médico tem que saber todos os remédios que a pessoa toma para ver se esse refluxo não é um refluxo normal, consequente à própria medicação que ele veio a tomar. E, às vezes, mudando o remédio, desaparece o refluxo. Então,
Muito bem. Isso são medidas comportamentais. São medidas comportamentais em termos de alimentação, de postura, de reabilitação. Mas, além disso, e juntamente com isso, nós temos uma série de medicamentos. Eu não vou discutir a ação de cada um deles, mas eu vou falar uma coisa que está virando um mito. Tem um grande mito que eu gosto de citar, que é o seguinte: mulher não pode tomar banho quando está menstruada. A gente não pode comer manga com leite. Então, isso é mito. Isso é besteira. Criar uma besteira que não é tão besteira assim, porque tem resultado econômico e financeiro. Falaram que o bendito omeprazol dá câncer, que os remédios para o estômago tomados cronicamente dão câncer. Gente, isso é briga de laboratório. Vocês não entrem nessa. Vocês façam o que o médico orientou e fez. O omeprazol não dá câncer. Assim como o bendito, a bactéria H. pylori, que encheu o bolso de muita gente, e principalmente dos laboratórios, no Brasil ela não dá câncer. A cepa da bactéria que dá câncer é do Japão. É uma cepa específica que tem lá na Ásia. Nós aqui e na África, o nosso H. pylori é bonzinho, não faz nada. Mas o remédio custa uma fortuna. E em 30% ele não tem efeito nenhum. Então o laboratório vai encher de grana. Isso. Doutor Hélio, não tem problema de colocar isso no YouTube, porque volto, afirmo, e eu tenho pesquisa, estudo prospectivo publicado já em revista internacional demonstrando isso daqui. Então, eu estou falando sem medo e com propriedade. Então, gente, se tiver que tomar, toma, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Muito bem. Mas, além desses remédios que inibem a produção de ácido, nós temos que associar, e ajuda muito a associar digestivos. Então, tem uma série de remédios que, aumentam a pressão do esfíncter. Se aumenta a pressão do esfíncter, impede o refluxo. Estimulam o peristaltismo do esôfago para esvaziar o esôfago e estimulam o esvaziamento do estômago. E com isso daqui, não tem mais aquela sensação de bolo, de empachamento, de mal-estar. Certo? Muito bem. E o melhor tratamento é o tratamento combinado, evidentemente. A gente junta o tratamento comportamental, o tratamento medicamentoso e o uso de medicamentos que melhoram a digestão. Mas vejam essa última frase. A doença do refluxo é recidivante quanto aos sintomas e lesões. Gente, desculpem, mas essa é uma grande mensagem. É o seguinte. Eu falei isso no começo, vou repetir agora para se entender. A causa do refluxo jamais pode ser tratada, a causa não pode ser tratada por remédio. A causa é cirúrgica. A consequência, porque o refluxo é consequência, ele é tratado pelo remédio. Então, o que a gente aprende? É o seguinte, enquanto tomar o remédio, a gente vai ficar bom. Parou de tomar, a causa está lá. Eu não melhorei a causa. Eu não tratei a causa. Então, o refluxo vai voltar em mais ou menos tempo. Então, o que a gente tem que saber, quando a gente trata a longo prazo uma pessoa, é saber orientar e variar a intensidade da medicação. Mas tem que entender que sempre vai ter que tomar um remedinho para o bendito calcanhar de Aquiles,
que é o tal do refluxo, que é a tal da azia, que é a tal da língua saborosa, que é a tal da afta recidivante, que é a tal da dor de garganta, que é a tal da crise de tosse, que é a tal da asma. Ok? Então, lá. 75% tem uma forma não evolutiva. O que quer dizer isso? Que o fator causal, qualquer que ele seja, que nós já mencionamos muito, não vai evoluir, vai ficar daquele tamanho mesmo. Em 75%. Em 25%, a doença pode progredir. Por exemplo, se eu tenho uma hérnia pequena, ela vai ficar maior. Se eu tenho uma esofagite leve, ela vai ficar grave. Então, nesses casos, eventualmente, a gente tem indicação para associar o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, ó, quais são as indicações? Dor torácica de origem não cardíaca. O indivíduo, quando sente o refluxo, às vezes, acorda de noite apavorado, com um aperto aqui no coração e corre para o pronto-socorro. Mas, graças a Deus, não tem nenhum problema coronariano. É o espasmo esofágico causado pelo refluxo. E nós, na linguagem médica, chamamos isso de dor torácica de origem não cardíaca. Esses sintomas também extradigestivos, às vezes são difíceis de tratar só com tratamento clínico. Então, definido a causa do refluxo, muitas vezes a gente tem que recorrer ao tratamento cirúrgico, que não é nenhum desmonte. Deixa eu ver o que vem aqui. Então, o tratamento cirúrgico, eu já vou falar para vocês, é uma cirurgia plástica. O tratamento cirúrgico do refluxo não corta nada, não tira órgão nenhum. Simplesmente reconstrói a anatomia normal e fortalece a pressão do esfíncter inferior. Então, o que a gente faz é costurar as coisas no lugar, sem cortar, sem tirar nada. É uma cirurgia muito benigna. Hoje em dia, feita por videocirurgia, sem ter que abrir o abdômen, pelos furinhos. Mas é um terno sob medida. Não é um terno pronto. Cada pessoa tem o seu defeito anatômico próprio. E a calibração, a costura e o reposicionamento tem que ser adequado para cada paciente. Assim como tem um com o ombro mais alto e o ombro mais baixo, com o peito mais saliente, com o peito menos saliente, com uma barriga mais saliente e menos saliente, e vai no alfaiate para fazer aquele paletó sob medida, o tratamento cirúrgico do refluxo tem que ser sob medida, adequado para cada paciente com um profissional experiente. Então, quem tem indicação de tratamento cirúrgico? Aqueles que têm um tratamento clínico continuado, ou seja, parou o remedinho, nem que seja um pouquinho, já volta tudo. Mas também isso fica a critério do paciente. Intolerantes ou não responsíveis ao tratamento muito bem selecionado. São os mais difíceis. Quando tem sintomas muito persistentes, decorrentes de um refluxo não ácido. Vou explicar o que é isso. Às vezes o refluxo é de bile. Então, isso daqui atrapalha muito. Formas complicadas da doença. Quando esse refluxo já machucou muito o esôfago, não convém deixar ele só sob tratamento. E sempre a gente tem que ponderar risco e benefício e tomar cuidados em pacientes obesos. Pacientes obesos não respondem bem nem à cirurgia. Tem que ser uma cirurgia especial,
uma cirurgia muito mais agressiva do que a cirurgia normalmente para o refluxo. Nesses casos, hoje em dia, nós indicamos a cirurgia da obesidade, só para vocês terem uma ideia, porque senão não precisaram do refluxo. Outros tratamentos que não cirúrgicos não são abalizados, não são aceitos pela comunidade científica embasada em evidência. Não tem consenso sobre esses métodos, Google Methods. Eu chamaria de métodos Google, porque são contados como milagreiros, mas, na verdade, eles são apenas intenções de um tratamento não cirúrgico que não funciona. E eu gostaria de mostrar para vocês como a cirurgia funciona quando está bem indicada. Quando se comparou numa análise populacional muito grande, nós vemos que, para aqueles que têm indicação cirúrgica, comparando, por exemplo, as pessoas que têm indicação cirúrgica e não quiseram operar, e as pessoas que têm indicação cirúrgica e operaram. O desempenho físico é melhor no cirúrgico. A saúde física é melhor no cirúrgico. A atividade social é melhor no cirúrgico. Os sintomas dolorosos diminuem muito mais no tratamento cirúrgico. A saúde geral é melhor no tratamento cirúrgico. O desempenho é melhor no tratamento cirúrgico. A pirose desaparece mais no tratamento cirúrgico. A salivação abundante, cialorreia, desaparece mais no cirúrgico. A regurgitação se torna melhor, menos intensa no cirúrgico. A necessidade de remédios no pós-operatório diminui significativamente nos cirúrgicos. Tá certo? E a qualidade de vida é altamente superior no cirúrgico em relação ao clínico. Então, o que eu acho que, por aqui, eu acho que eu termino a minha apresentação com as conclusões, mas, quando tem indicação real de tratamento cirúrgico, a cirurgia tem grandes benefícios. Então, para terminar, eu acho que tá bom, né, doutor Hélio? Podemos encerrar com as perguntas? Há muitas variáveis envolvidas, tem 3 opções de abordagem, comportamentais, medicamentosas e cirúrgicas. A opção mais usada são os antissecretores, né, os omeprazóis da vida, e o tratamento cirúrgico, quando mal indicado, determina resultados frustrantes. Os tratamentos medicamentosos e cirúrgicos não devem representar opções antagônicas. Recomenda-se imparcialidade na apresentação dessas opções. A palavra-chave na escolha da opção terapêutica é seleção e bom senso. Devemos eleger com critério crítico a melhor opção para cada caso. Então, eu acho que, por isso, eu encerro e agradeço muito a oportunidade, ao meu querido amigo Hélio Dias e a todos vocês pela paciência em terem me ouvido. Doutor Hélio, estou à sua disposição. Foi ótima a apresentação. Eu acho que você cobriu tudo que praticamente se pode falar. Eu queria aproveitar, então, esse tempo que resta, então, assim, fazer algumas perguntas. Um caso que você falou, que é essa questão da obesidade, e eu vou até pegar o meu caso em particular, que eu te conheço, você não é obeso. Mas a barriga, ela aumentou sensivelmente, acho que aos últimos tempos aí. Eu já me queixei com você sobre isso. Que eu não engordo nos braços, no rosto, né? Mas na barriga está lá. E aí você comentou que isso é realmente um problema, né? Aí você falou, olha, tem que tomar algumas medidas para você diminuir essa barriga, porque, pelo que você colocou, isso pode criar exatamente aquele deslocamento que você citou, e fazer essa dificuldade, essa obstrução.
Eu acho que, como eu, muitas pessoas também têm essa situação. Queria que você visse qual que seria o caminho para essas pessoas, como eu também, para perder essa barriga. Mas você sabe que nós, homens, temos mais tendência a formar barriga justamente pela questão hormonal. Ficar careca e ter barriga é porque é muito homem, tem muita testosterona. A testosterona predispõe à obesidade abdominal. Isso é verdade. Mas tem que fazer um regimezinho. E é isso que estou fazendo hoje. Então, é isso aí. A outra coisa que eu queria te comentar, porque eu também, esse problema de queimação azídia é uma coisa que tanto a mim como vários amigos que eu tenho conversado também sofrem. Eu, em particular, até pela sua recomendação, eu tenho aqui sempre à mão o Pantozol, né, que eu tomo 40 miligramas. E nele, que você até colocou na sua transparência, eu não. O que acontece? Assim, eu pinto o problema, eu tomo uma vez, aí durante alguns dias aquele sintoma desaparece, aí depois ele volta, eu tomo mais uma, né? E não tenho tomado ele, quer dizer, de uma forma. Isso é ruim fazer ou não? Como é que você vê isso? Veja, depende da intensidade do refluxo e depende da frequência da necessidade da medicação. Essa ingestão intermitente depende também do medicamento tomado. A gente tem que ver exatamente o remédio, porque tem uns inibidores que dão efeito rebote. Ou seja, se você toma ele continuadamente e depois interrompe de repente, ele aumenta a acidez. O pantoprazol é um deles. Se você toma continuadamente e interrompe de repente sem uma redução gradual de dose, você pode ter um efeito rebote. Mas se você toma, tipo, na segunda e na quinta, não acontece nada que alivia o sintoma e você tem que fazer um exame de vez em quando para ver se não existe irritação do esôfago. Se o esôfago está calmo, está bem, não tem irritação, está tudo em paz. Outra coisa que você comentou é sobre que o melhor, para poder entender bem, é fazer radiografia. Isso aí seria tipo assim, como fosse uma chapa do pulmão, como você mostrou em algumas imagens, é isso? Mas que não é endoscopia, você falou, essa técnica é melhor. A endoscopia, para o especialista, estou falando para o especialista, a conotação, porque tem muita. Eu quis fazer um esclarecimento, porque tem muitos que têm e dizem assim, doutor, eu estou com tudo isso, fiz uma endoscopia e não deu nada. O que eu estou explicando é que, de fato, o exame que vai me traduzir melhor o fator causal é a radiografia com contraste. Então, evidentemente que a pessoa sozinha não vai chegar e vai, quero fazer uma radiografia com contraste. Não. Mas, se ela tem sintoma, fez uma endoscopia, a endoscopia não explica o sintoma, ela tem que pedir para o médico dela fazer o raio-x. A outra dúvida que eu entendi é o seguinte, você falou da questão de asma, né? A asma, eu tinha sempre a ideia de que a asma tinha a ver com alguma coisa na área do pulmão, né? E você colocou, que eu entendi, que a questão do refluxo pode ser um causador da asma, quer dizer, você ter asma não por alguma deficiência pulmonar, mas por conta disso. Há essas duas possibilidades, quer dizer, a asma pode ser fruto dessas duas situações? Exatamente. O indivíduo, evidentemente, que pode ter asma sem refluxo, claro. É uma questão pulmonar, é um problema de saúde do pulmão. Mas muitos pacientes, muitas pessoas que têm refluxo, passam a ter asma em função da aspiração do conteúdo do refluxo.
o refluxo dá, elas não percebem esse refluxo e aspira esse refluxo. Então, dá crise de tosse e de asma. Entendi. E o tratamento para esses casos aí era mais ou menos essas coisas que você colocou, certo? Exatamente. Tratar o refluxo. E, no caso também, a dúvida que eu tenho com relação à tua apresentação é o seguinte: todas essas possibilidades, tem o tratamento clínico, que é de medicamentos, e tem o cirúrgico. Todas essas eventuais intervenções cirúrgicas aí, hoje, elas estão disponíveis em toda a rede hospitalar, quer dizer, são coisas mais ou menos, vamos dizer assim, como a gente fala, feijão com arroz, não é nada... Sim, não. O que é importante é que o cirurgião, tem muito cirurgião treinado para isso, tem vários cirurgiões, mas tem que buscar, na medida do possível, um cirurgião afeito a esse tipo de operação. Ela não é uma operação complicada, mas é uma operação que tem que ser bem realizada em termos de medição e de colocação dos pontinhos ali dentro na hora de colocar. Então, é interessante que se busquem profissionais que estão afeitos a essa área do refluxo. Hoje em dia, com o Google, é muito fácil achar esses profissionais, principalmente nas associações médicas de especialidade, que indicam esses profissionais. Então, entra e põe ali, eu quero alguém que opere refluxo. Então, o Google te mostra um monte de médico que opera refluxo. É sempre preferível ir a um profissional habituado a esse tipo de operação. Da sua apresentação, deu realmente os dados, inclusive, mostraram, dos estudos, de que realmente o resultado cirúrgico, em termos de retorno, ele é muito superior ao clínico, né? Quer dizer, então, assim, pelo que eu entendi, sempre quando, dentro de uma avaliação médica, né, se entende que é necessário o ato cirúrgico, esse, eventualmente, paciente, ele pode falar, puxa vida, eu vou ter que operar, isso aí eu não quero ficar internado, e continua insistindo no tratamento clínico, né? E que, pelo que você falou, ele vai ter prejuízos, tá certo? Até porque, como você mostrou, há muitos resultados melhores para a qualidade de vida dele após esse ato cirúrgico. É isso, né? É isso mesmo, exatamente isso. Para quem tem uma indicação cirúrgica evidente, clara, bem embasada, o tratamento cirúrgico vai proporcionar uma melhor qualidade de vida do que persistir no tratamento clínico. E só uma dúvida, esse tipo de ato cirúrgico, vamos dizer assim, como que é o processo da operação e depois a recuperação? Quanto tempo isso, para um paciente, em geral, médio, dura isso aí? Desde o momento que ele opera até o momento que ele está recuperado da cirurgia? A operação é feita por vídeo. E o fato de operar por vídeo diminui sensivelmente a agressividade da operação. Então, dependendo da resposta do próprio paciente, ele fica internado 24 a 48 horas. Eu costumo permitir que com 5 dias ele já pode dirigir, trabalhar, enfim, com 5 dias. E a única restrição é o seguinte: como a gente costura, dá pontinho lá dentro, o esôfago fica inchado durante algum tempo. É como se você levasse um soco no olho. Quanto tempo leva para desinchar aquele hematoma? Leva umas 3 semanas. Então, nessas 3 semanas, a gente recomenda que ele faça uso de uma alimentação mais suave, uma alimentação mais
cremosa, mais líquida, mais pastosa, e que não se alimente com alimentos secos ou muito duros, ou por dimensões muito grandes, para ele não engasgar em função do edema, do inchaço daquela região que foi costurada. Mas, fora isso, não tem nada. E com 30 dias já pode ir para a academia. Beleza. A última pergunta é a seguinte: você falou o seguinte, olha, comeu uma feijoada, comeu uma caipirinha, não vai deitar porque a gente está com sono. Depois de quanto tempo você recomenda desse tipo de alimentação, a gente pode dar uma deitadinha? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Bom, é isso aí. Para quem tem refluxo. Hélio, é só para quem tem refluxo. Se não tiver refluxo... Pode dormir, pode deitar. Deita com a cabeceira elevada, viu? Deita com a cabeceira elevada. Deixa eu te falar aqui, tem aqui, ó, a Tatiana BJ está acompanhando, Onofre Antônio Juvencio Júnior, dizendo que é seu cliente, te parabeniza, você é um excelente médico, a Neide Veras também, excelentes informações, enfim, eu acho que esse seu web seminar vai ter grande utilidade, porque eu acho que você realmente percorreu tudo o que é possível falar sobre esse tema, né? E eu acho que aí cada pessoa, é claro, como você falou, né? Eu acho que a pessoa, ela, antes de tudo, ela deve ir ao seu médico, um médico de confiança, como você falou, uma pessoa que tenha realmente o perfil e a competência para esse tipo de coisa, e não fazer nada, né? Muitas das medicações que você colocou, nada deve ser tomado sem, eventualmente, antes de uma indicação médica, né? Porque isso é muito importante, porque fazer todo esse levantamento diagnóstico é fundamental. Então, eu queria agradecer imensamente aí por todo esse período aí de nossa grande amizade, pela realmente excelente apresentação sua, e queria, então, agradecer também todos os que estão nos ouvindo e passar para você para as palavras finais para a gente encerrar esse seminário aí. Bom, eu fico muito contente, muito feliz, muito grato pela oportunidade, até porque é uma afecção que atinge grande parte da nossa comunidade e que, às vezes, uma explicação mais detalhada pode orientar e ajudar a muita gente que sofre com o problema. Então, eu vejo como uma atitude que você determinou, uma atitude de grande repercussão, assim, em termos de saúde pública para a comunidade, uma informação clara que a gente procura dar e ajudar aqueles que estão sofrendo e precisam de uma orientação. Eu quero parabenizá-lo pela essa sequência de webinar que você está realizando em benefício de todos e de toda a comunidade, e dizer que foi muito prazeroso, que estou muito feliz de poder participar junto com você e desejar a todos uma boa noite, um bom fim de semana e que se cuidem. Isso aí. Ok, então, pessoal, eu agradeço então a todos que estiveram nos acompanhando, dizer que esse web seminário está sendo gravado, a gente vai depois fazer uma edição especial dele, disponibilizar nesse mesmo canal para todas as pessoas que não puderam ver. A gente sabe que esse web seminário normalmente nosso é às 17 horas, hoje a gente fez às 19 porque o Dr. Zilberstein é uma pessoa com uma atividade muito intensa e ele conseguiu achar um espaçozinho aí para a gente poder realizar isso, tá? Mas quem não pôde ver, vai poder ver depois com calma no YouTube. Agradeço a todos, desejo também uma boa noite e na próxima terça-feira a gente volta novamente aí com essa sequência. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Bruno, um abração. Fica com Deus. Amém.